Meu nome é Maria Celina Soares D'Araújo e me foi solicitado que eu falasse sobre minha carreira de pesquisadora na área militar. Eu comecei minha carreira de pesquisadora muito cedo, desde que eu estava na graduação, e trabalhei muitos anos no CEPEDOC da Fundação Getúlio Vargas, e ali eu estudei muito a Era Vargas, fiz minha tese de mestrado sobre o segundo governo Vargas e depois fiz minha tese de doutorado sobre o PTB, que era o partido que estava no poder em 64. Como eu cheguei a 64 por meio do estudo do PTB, eu comecei a me interessar pela temática militar, e isso era no início dos anos 90. O Glaucio Aridilon Soares, que era professor na Universidade da Flórida, veio ao Brasil. Ele tinha conhecido minha tese, tinha lido, e me convidou para a gente fazer um projeto sobre a ditadura. Muito bem, fazer um projeto sobre a ditadura, e ele tinha ideia de que a gente conversasse com as pessoas que atuaram no governo, na ditadura. Aí começamos a procurar alguns nomes dos que ainda estavam vivos, né, do primeiro governo, de Castelo Branco e tal, e fomos fazendo uma lista e procurando as pessoas. Era uma busca difícil, e não só difícil, mas eu tinha medo também, tinha medo daquelas pessoas. Mas a gente foi indo, foi procurando, foi sendo bem recebido por uns, não foi bem recebido por uns poucos. E a gente começou o nosso trabalho de entrevistas. A gente terminava uma entrevista, a gente perguntava para outros se podiam nos ajudar a contatar outra pessoa, e assim ia. A gente, no início, o Glaucio particularmente estava muito interessado como operava o sistema de espionagem, e isso realmente foi muito difícil. A gente acabou optando por uma coisa mais geral sobre como o governo mesmo, como eles viam o governo e como eles definiam sua atuação no governo. O Glaucio teve que voltar para os Estados Unidos, ele era professor lá, e eu convidei o Celso Castro, que estava iniciando a carreira dele, para trabalhar comigo. E foi uma parceria muito correta, a gente trabalhou juntos muito tempo, e continuamos trabalhando os três. O Glaucio ficava mais nos Estados Unidos, nós aqui. Trabalhamos alguns anos, e em 94 a gente começa uma série de publicações do resultado desse trabalho. O que estava muito claro para a gente, quando a gente fazia essas entrevistas, era a nossa limitação. A nossa limitação por quê? Porque nós sabíamos que nós não estávamos fazendo teoria política, nós estávamos fazendo história, também não estávamos fazendo jornalismo, nós não éramos jornalistas, mas que nós estávamos construindo documentos, construindo fontes para entender a ditadura, que era um objeto pouco estudado, de um lado porque era um objeto maldito, de outro que era difícil mesmo, muito difícil, não tinha arquivo, não havia lei de acesso à informação, os militares sempre foram muito fechados para falar sobre a parte deles, enfim. E nós fomos ganhando a confiança dessas pessoas e fomos trabalhando. O que a gente teve a nosso favor foram duas coisas. Primeiro, o endosso institucional. Ter o endosso de uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas era muito importante. A gente não estava ali como pessoas, como estudantes, pesquisadores avulsos. A gente tinha uma instituição atrás da gente. E de outro lado, enfim, a gente já tinha uma biografia acadêmica, e a gente conseguiu
mostrar para essas pessoas que nós éramos intelectuais sérios, que nós sabíamos atuar como acadêmicos, exercitando aquilo que o Max Weber chama de neutralidade axiológica. Nós não estávamos ali para conversar com eles e para criticá-los, para ironizar, não, a gente queria ouvir, aprender. Então, essa relação de confiança, de lealdade, de respeito foi muito importante para que eles nos ajudassem. Porque quem fazia uma entrevista acabava nos ajudando a conseguir outra pessoa para ser entrevistada. E assim fomos. A gente acabou fazendo várias publicações dentro desse recorte, né, de estar produzindo memória. Dessas publicações, a mais importante que eu digo no sentido da mais impactante foi a do general Ernesto Geisel, porque ele era o grande mudo, nunca tinha falado desde que deixara a presidência, e fez uma entrevista para a gente bem aberta. Claro que se eu entrevistasse hoje eu faria outras perguntas, claro, porque a história e a vida é assim, a gente vai tendo mais respostas e as respostas exigem mais perguntas, né? Porque quando a gente tem as respostas também a gente já tem outras perguntas. Enfim, e também a partir dessas entrevistas a gente trabalhou em algumas análises. Eu, por exemplo, fiz um artigo, fui um dos primeiros sobre mulheres nas Forças Armadas. O Glaucio escreveu um artigo mais de conteúdo, de análise e discurso dessas entrevistas, entre outras coisas, isso logo das primeiras publicações. O Celso trabalhou muito com recrutamento militar, que era um assunto que interessava a ele particularmente, e assim fomos. Aproveitamos também aquela fonte para a gente poder produzir. Estou trabalhando com esse tema, já tem uns 30 anos. Faço outras coisas, claro, mas a gente acaba sendo demandado sempre para falar, para escrever alguma coisa a respeito, para dar parecer de projetos, para participar de bancas, enfim. Então, o tema nos persegue. Mas, além disso, eu gosto, é um tema que me interessa e que me dá prazer em estudar. Quer dizer, finalmente, eu queria dizer uma coisa sobre esse tema tão delicado, que, em geral, a gente olha para ele com raiva, porque os militares foram um fator de instabilidade política muito grande no Brasil. E isso a gente não precisa ficar denunciando. A gente não precisa dizer que a ditadura foi uma ditadura. Acho que a gente sabe disso, não pode deixar isso de lado, mas tem que ter uma reflexão mais ampla no sentido de entender por que a gente chegou a isso. Por que todas as constituições dão primazia às Forças Armadas, dão às Forças Armadas o poder de garantir a Constituição? Por quê? Quem faz a Constituição são os constituintes, que são eleitos. Entendeu? O que há no Brasil que faz com que a gente mantenha essa tradição? Do meu ponto de vista, não é uma questão para fazer discurso e propaganda e tal, é uma questão que tem a ver com mudança nas instituições. Eu, como cientista política, eu acredito muito no institucionalismo e acho que as mudanças institucionais, ou mudanças dentro dos arranjos institucionais, elas são muito importantes, elas mudam a dinâmica dos processos. E a gente tem que se ater mais a isso. Eu acho que a gente, enfim, não basta dizer e mostrando o quanto isso é impactante do ponto de vista negativo para a história do Brasil, o quanto é impactante essa ingerência política, mas avançar no sentido de poder contribuir para mostrar que arranjos a gente pode fazer no sentido de imaginar,
de refletir e de procurar os canais pelos quais a gente possa efetivá-los. Isso não deve ser uma área do Muro das Lamentações, deve ser uma área para ter um pensamento com sugestões que levem a ações mais proativas. Então é isso. Boa sorte para quem for começar, para quem está trabalhando e para todos nós.